Fala, rapaziada do Fogonet, mais um vídeo aqui pro nosso canal do YouTube. Hoje, depois dessa vitória maravilhosa, né, do Botafogo sobre o Bragantino, 4-1 no Newton Santos, não vai ter live nesse domingo, né, comemorando meu aniversário, então depois dessa vitória tá liberado, tá todo mundo liberado, né? Então deixando um vídeo aqui especial para vocês, falando sobre o momento do time, né? Gravando aqui nesse sábado de madrugada aqui, né? Bom, tivemos algumas respostas interessantes, né? Do David Ancelotti. Momentos de dificuldade que o Botafogo ultrapassava, sem volantes dando conta no recado, né? O Danilo e o Marlon não tinham encaixado bem, a gente não sabia o que seria, como fazer, e ontem, né, o Newton entrou muito bem no jogo, o Marlon ficou no banco e, mais uma vez, né, é a segunda vez que o Botafogo usa essa dupla de volantes, né, Newton e Marlon, e simplesmente o Botafogo meteu duas goleadas, foi no 5-0 contra o Fortaleza e agora no 4-1 sobre o Bragantino. Acho que fica um Botafogo realmente interessante armado desse jeito. E o Marlon, a gente vai trabalhar essa situação aos poucos, porque ter que recuperar também e ser importante de outras formas. Outra questão importante foi nos pontas, né? Ontem o Santi simplesmente fez uma partida espetacular, né? O Jefinho também vem muito bem e deu uma química legal ali, né? Principalmente esse trio, né? Savarino, Santi e Jefinho, né? Jogaram muito bem e, olha, de repente, né, acabamos encontrando o time, né? Então, respostas importantes. Mas além do campo e bola, também teremos um bastidor muito quente pela frente, né? Janela fecha no dia 2, né? Terça-feira. E até lá o Botafogo está no mercado buscando reforços, né? E vai ser bem movimentado. Provavelmente tem sido já, né? Precisa ainda de oficializações, né? De Cuiabano, precisa de oficializações com o John. Podem pintar outras negociações de saída também no Botafogo nesse momento. Acho que a questão financeira ainda não é mais um empecilho no sentido de as vendas confirmando, né, o John e o Cuiabano. Acho que dá uma sustentada legal, né, para esse final de ano e até talvez o início do ano que vem. E talvez você não precise mais fazer vendas, mas isso não quer dizer que você não vai fazer nenhuma venda, né? Porque pode pintar situações que de repente você é mais complexo, né, do que somente a necessidade de fazer dinheiro. E aí você depende para analisar. Mas também vamos ter um mercado da bola de chegada, né? O Botafogo está aí pelo menos 3 posições aí, o Botafogo está no mercado tentando, volante, ponta e até um lateral esquerdo para suprir a saída repentina do Cuiabano, né? Então podemos ter novidades. Então é sobre tudo isso que vai ser o vídeo hoje. Vamos começar pelo campo e bola, né? Acho que o David primeiro estava procurando algumas respostas, né? O time não vinha jogando bem, né? Partidas muito ruins contra a LDU, ida e volta, contra o Vasco, né? Muito abaixo do que o Botafogo pode jogar. E aí passa também, né? Primeiro, maratona de jogos, né? E essa questão de escolha dos jogadores, né? Da química entre os jogadores que ele está mandando a campo. Não estava rolando, né? Primeiro, os pontas não estavam encaixando, não estavam fazendo boas partidas, não estavam conseguindo fazer a diferença. Mesma coisa com os volantes, né? Danilo e Marlon, pelos nomes, né, e importância, são os titulares, mas não estavam conseguindo ter uma boa harmonia. E aí simplesmente com o Newton, que é um cara que até muito pouco tempo era visto como alguém não tão importante, né, no elenco do Botafogo, hoje mostrou que tem essa condição de poder, meu irmão, resolver um problema de química ali, né? A gente fala de química, mas no sentido de um encaixe, né? Não estava rolando com Danilo e Marlon, e a situação estava ficando difícil de imaginar, né? Uma solução. Bom, os dois não estão encaixando. Teria que o David Ancelotti ser corajoso, porque ou ele tira o capitão do time, ou ele tira a maior contratação da última janela, né? Ou o Marlon ou o Danilo.
E bom, ele explicou na coletiva, né, depois do jogo, que foi o Marlon por questões de cansaço, né? Mas de repente, né, no cansaço do Marlon, ele pode ter encontrado uma melhor dupla de volantes que ele pode ter nesse momento, né? Acho que, sinceramente, Marlon e Danilo estão brigando pela mesma posição, né? Os dois podem jogar juntos? Talvez. Talvez em algum momento num treinamento eles se adaptem e tal, mas no momento você vê os dois batendo. O Marlon atrapalha o Danilo atrapalha o Marlon. O Marlon, quando jogou sem o Danilo, foi muito bem. O Danilo, quando jogou sem o Marlon, foi muito bem também, ontem, por exemplo, né? Então o Newton tá parecendo ser essa peça de encaixe. Até o Alan, né, em algum momento jogou também. Mas o Newton, principalmente, né, que tá num momento muito bom, fisicamente, monstruoso, né? Tem alguns problemas com bola, sem bola, de posicionamento, de qualidade, de passe e tudo mais, mas é um jogador que está se mostrando útil, né? E muitas valências. Inclusive fez um gol antes da entrada da área, mostrou muita qualidade ali no chute, né? Aliás, uma das qualidades que ele tem. Mas encaixou, né? Um cara mais físico, que ataca mais, faz mais pressão, e o Botafogo vai bem nesse estilo de jogo. E fez o Danilo jogar uma barbaridade, né? O que o Danilo jogou no primeiro tempo contra o Bragantino é absurdo, né? Fez um gol, teve chance de fazer outros 2 gols, outro gol, né? Um segundo gol na partida. Teve participação com tabelas, jogos, chegadas no ataque muito boas. Mostrou também poder de marcação mais à frente, apertando o portador da bola do adversário. Roubou a bola que fez o segundo gol do Botafogo. Então, assim, tá aí, a resposta tá aí. E a mesma coisa acontece na ponta, né? A mesma coisa acontece na ponta. Simplesmente o Santi pediu passagem, né? E passou, né? Passou. E hoje ficou claro para todo mundo, né? O Santi fez uma partidaça, né? Até ser substituído. Primeiro tempo monstruoso, fez uma jogada lindíssima, que o Arthur Cabral não conseguiu finalizar bem de cabeça, né? Mandou para fora. Poderia ter mais uma assistência. Aliás, os passes decisivos do Santi até aqui têm sido bons, né, nos últimos jogos, né? Cresceu muito nesse sentido. E os companheiros não estão consagrando ele, né? Contra o Palmeiras foram 2, ontem foi mais um. Contra o Juventude saiu a assistência para o gol do Cris Ramos, né? Então o Santi está no caminho certo, está jogando bola, e ele mesmo admitiu que teve dificuldade de adaptação e que agora está se sentindo bem. Então da sequência, minutagem, jogos, confiança e vai em frente, né? Eu acho que não tem mais para onde correr, né? É isso, não adianta querer inventar outra coisa. Mas vou forçar, mas não sei o que. Cara, o momento é do Santi, bota para jogar. Savarino combinou muito bem com ele, os dois associando, dialogando bem, deu super certo. E o Jefinho é um ponto mais incisivo que o Botafogo tem, né? De mais X1, de partir para cima, vai para dentro. Num jogo, na hora que o momento tá jogo difícil, é bola no Jefinho, porque ele vai buscar 1, 2, 3 ali, passar, dar um espaço, criar um espaço que não tem. E tem jogado bem também, e é mais um jogador que precisa ser incentivado nesse momento. Então, para mim, Botafogo, sem querer ou não, poupando alguns jogadores no momento, achou o time, né? E acho que é o momento de você insistir mais nesse time. Então, respostas foram encontradas pelo David dentro de campo, e a gente agora, depois desse folgão, né? O Botafogo volta na quinta-feira aos trabalhos para iniciar a preparação para o jogo contra o Vasco, né? Volta na Copa do Brasil, e depois São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver se o David vai aproveitar, porque foi esfregado na cara dele, né? O time é esse aí, foi bem, dar sequência nesse time e recuperar os demais jogadores. Falando em jogadores, agora é hora do mercado da bola. Bom, janela para chegadas até o dia 2, terça-feira. O Botafogo vai estar de folga nesse período, mas muita gente trabalhando e o couro vai comer, né? Espera-se uma janela bem movimentada, tanto para a entrada quanto para a saída, né? De saída, 2 situações bem encaminhadas, né? Que é a questão do John e do Cuiabano. John sempre tava na cara, né, que ele tava com desejo de se transferir, acabou não rolando naquele primeiro momento no West Ham, voltou com o rabo entre as pernas, disse que Botafogo era o local dele, não sei o quê, mas estava claro que quando tivesse uma proposta,
sairia, né? E a mesma coisa aconteceu com o Cuiabano. O Cuiabano, no sentido, mesma coisa de sair, mas não que ele quisesse sair, né? Pelo contrário, até. O Cuiabano muitas vezes recusou proposta para ficar, mas ele, desde que chegou ao Botafogo, nunca foi valorizado financeiramente, né? Não teve aumento, né? Tá respeitando o contrato dele, e só que, ao mesmo tempo, toda hora chegando proposta, né? Se o Botafogo quisesse realmente ficar com ele, teria procurado, buscado oferecer melhores condições para ele ficar. A questão é que o Botafogo realmente não queria que ele ficasse. O Botafogo queria, em algum momento, negociar o Cuiabano, né? Isso aí é uma situação muito clara, né, para todo mundo. É aquele jogador, claro, né, que o Botafogo pegou, valorizou e em algum momento ia passar para frente, então não vale a pena você fazer uma renovação contratual com esse jogador, né, se você já vai, logo mais, em algum momento, você está com possibilidade de vender, que era o que o Botafogo queria. Você pode discordar, pode achar que não era momento de fazer essa venda no meio da competição, tá abrindo mão de competição, de competitividade e tudo mais, mas era a questão em que o Botafogo financeira estava envolvido, né? A gente está falando aqui, estamos no final de agosto, início de setembro, vai ter que pagar um mês de novo, folha salarial cara, o Botafogo tem custos de contratações feitas no passado que estão parceladas e tem parcela para pagar, então o Botafogo tem um custo alto mensal e precisava chegar nesse número de vender jogadores para poder fechar a conta nesse sentido. E pelo que eu escutei, essa conta agora ficou mais redonda, né? O Botafogo, com as vendas de Cuiabano e John, né, quando elas forem oficializadas, parece que as coisas vão caminhar bem nesse sentido. O Botafogo vai ter tranquilidade para tocar esse final de ano e até, de repente, iniciar o ano que vem. Então, isso representa o quê? Que o Botafogo não tem mais aquela obrigação de vender para pagar contas, né? Então, tira essa questão da equação, né? Então não vai sair mais ninguém do Botafogo? Não podemos dizer isso, né? O futebol é muito complexo, né? A gente já viu várias vezes, principalmente no Botafogo, né, em que alguns jogadores recebem proposta e aí são situações complexas, né? Jogador querendo ir às vezes, jogador que está numa situação forte nos bastidores e enfim, é um pouco difícil comentar nesse momento ainda porque algumas coisas estão para acontecer, né? Mas então pode ter mais alguma saída, ou talvez algumas, eu acho que não tanto nesse sentido, mas é isso, né? O que dá para dizer nesse momento é isso. Mas também uma janela está aberta, né? No sentido de também chegar jogadores. O Botafogo até terça-feira está no mercado em busca de 3 posições. A gente sabe que o Botafogo procura um volante e um ponta há muito tempo, né? Se você conseguir um jogador de características que você não tem no elenco, principalmente nas pontas, e tiver a possibilidade de trazer, vai tentar. Mesma coisa volante, né? Você, desde que perdeu ali o Gregory, né? Você mandou também o Danilo Barbosa embora, o Newton cresceu de produção, o Danilo chegou, mas o Marlon não encaixou, de repente precisa de uma peça ali mais forte para você criar essa competição ali, o Alano toda hora está machucado, enfim, o Botafogo busca dar mais um volante ali para ter um número melhor, né, e não ter que contar com o Guinho, que é um jogador que ainda não está pronto, né, ainda. Bom jogador, mas ainda não está pronto, então o Botafogo busca esse volante. Não sei se vai conseguir. E agora, de última hora, né, depois dessa negociação do Cuiabano, né, o Botafogo também está de olho no lateral esquerdo. Se pintar alguma oportunidade de mercado e que o Botafogo consiga trazer, né, estaremos também nessa intenção. Então, o Botafogo pode ter reforço nessas 3 posições. Não sei se vai conseguir em todas, se vai conseguir em uma delas, em 2 delas. Aí é uma questão de negociação e elas darem certo ou não, né? Mas estamos, inclusive, com negociações em andamento, né? O próprio TF disse isso na live dele pós-jogo, né? Tem jogadores que já o Botafogo conversa, tem negociações, umas mais avançadas, outras nem tanto, mas tem sim boas possibilidades do Botafogo agir também no sentido de trazer jogador, né? Porque nessa janela a gente ficou todo mundo com muito medo, porque saiu muito jogador e não chegaram tantos, né? Bom, é isso. Vamos esperar o que vai acontecer nesse domingão. Esse domingão, né, imagino que seja mais calmo no sentido de notícia, mas a partir de segunda-feira
imagino que vai pegar fogo. Segunda e terça aí, né? O véspera e antivéspera de fim de janela, imagino que as coisas vão pegar fogo. Então, vambora. Vamos pra cima. Um beijo a todos, estamos juntos. E é isso. Valeu, um beijo a todos. Bom domingo a todos. Estamos de volta na segunda-feira. Valeu, rapaziada. Beijo, fui. Tchau.